Muito boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão aqui para adorar e engrandecer o nome de Deus junto conosco. Nesse momento, a gente vai abrir a palavra de Deus e a gente vai ler um texto que ele pode ser um tanto chocante. Quando a gente pega o livro de Reis e vai analisando ele, a gente vê a história de Salomão e das grandes construções que ele fez, sobre como ele era sábio, fez uma boa gestão do reino, as navegações que ele fez e tantas outras coisas mais. E quando a gente chega nesse texto, a gente acaba tomando um susto, porque ele destoa um pouco de tudo que a gente estava vendo antes. Vamos abrir nesse texto então, ele está em 1 Reis, no capítulo 11, e vamos ler a partir do primeiro versículo. Pode abrir, acompanhar na sua Bíblia também. E o texto começa assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres de países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 70 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi seu pai havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor, e não foi fiel a ele como Davi o seu pai havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quenos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Esse texto, como eu disse, ele pode ser um pouco chocante, que muitas pessoas têm a noção de que o reinado de Salomão foi perfeito. E a gente vê aqui que na velhice dele, ele teve muitos erros, e esses erros eles se originaram pelo fato dele ter se casado com muitas mulheres estrangeiras. Aqui a Bíblia traz o número de 1000 mulheres. E aí, pensando nisso, eu sempre fiquei me perguntando por que Salomão, com toda a sua sabedoria, faria isso. Até esse capítulo, a Bíblia traz sempre características muito boas a respeito de Salomão. Características que dizem sobre os grandes palácios que ele construiu, sobre os enigmas que ele resolvia, sobre as navegações, as descobertas, os escritos que ele fazia sobre animais e plantas. E de repente traz uma notícia triste, vamos assim dizer, uma informação que destoa com tudo que vinha antes disso. E me questionando sobre o porquê disso, eu acabei estudando um pouco, eu vi algumas informações interessantes. O casamento naquela época, diferente de hoje, ele não tinha uma relação necessariamente de amor entre os parceiros. O casamento ele podia ser, na verdade, um simbolismo político. Muitos reis, isso principalmente entre os reis, muitos reis, eles faziam casamentos com seus filhos e filhas, ou casamento deles com outras princesas de outros reinos, com a intenção de marcar uma aliança de paz, uma aliança política. Porque na lógica daquela época fazia muito mais sentido caso os países entrassem em guerra, entrar em guerra e lutar na batalha com um parente seu, do que com uma pessoa desconhecida. Porque você estaria defendendo sua própria família, seus próprios parentes. E a gente vê isso, que esse era o caso dos casamentos que Salomão fazia, porque das 1000 mulheres que ele tinha, 700 delas eram princesas. Então era fruto de alianças com outros países. E o que isso quer dizer? Muito provavelmente, parte da riqueza e de como Israel cresceu durante o reinado de Salomão esteja associado com esses casamentos, que depois a gente viu que trouxeram frutos negativos. Então a gente pode começar a se questionar. Mas e se Salomão não tivesse se casado com as mulheres estrangeiras, ele teria tanto sucesso como ele teve? Ele teria conseguido fazer um reino tão grande? E a resposta é sim, claro que sim. Porque no mesmo momento em que Salomão ele pediu pelo grandioso dom dele, que era sabedoria, Deus, feliz pela sabedoria dele em pedir sabedoria, disse que lhe daria prosperidade no reino dele, lhe daria paz. Então, independentemente se ele tivesse feito esses acordos ou não, Deus providenciaria a paz e todas as outras coisas para ele. Então, nós, a partir disso, compreendemos que o erro de Salomão naquele momento estava relacionado à confiança
confiança dele em Deus e ao ego dele. Porque, pensando nisso, a gente consegue observar que essa atitude de Salomão frente à situação era como se ele estivesse rejeitando a providência divina, a promessa divina, e tentando fazer com que o reino crescesse, que as coisas acontecessem conforme seus próprios esforços. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece em vários outros casos, em várias outras situações, em que Deus nos dá dons e nós não utilizamos os dons que Ele nos deu conforme os propósitos dele. Outros casos em que a gente pode observar isso por exemplo, Abraão, ele teria o filho da promessa, Isaac, ainda se ele não tivesse tido o filho Ismael, que foi o jeitinho que ele tentou dar para compensar a demora que tudo aquilo estava acontecendo. E a mesma coisa acontece com o filho dele, Jacó, em que ele já no seu nascimento havia sido profetizado que a grande geração que foi prometida ao pai dele teria sequência por meio dele. E por causa da demora ou outro motivo, ele resolveu roubar o direito de primogenitura do seu irmão. Novamente, dar o jeitinho dele. E muitas vezes nós tentamos fazer isso. Nós negociamos princípios nossos, assim como Salomão fez, se casando com mulheres estrangeiras contra a ordem de Deus, em busca de benefícios quaisquer, benefícios materiais. E aqui a gente começa a compreender que todas essas decisões erradas, em que as pessoas negociaram seus princípios, tiveram consequências muito graves no futuro. A história do povo de Israel se torna muito triste, não só no final do reinado de Salomão, quanto de todos os reis seguintes dali para frente. A história de Israel, ela estava em uma ascendência até chegar em Salomão, e a partir daquele momento a gente vê todas as coisas que Salomão construiu sendo destruídas. As descrições sobre os templos e palácios que ele construiu são magníficas. Conta a história de uma sala com 9 metros de altura, toda revestida e entalhada em ouro, cheio de adornos, com 2 anjos gigantescos. Uma sala toda feita de escudos, magníficas. E ao longo dos próximos capítulos e livros da história do povo de Israel, a gente vê saques acontecendo, outros reis destruindo isso para colocar templos de ídolos. E tudo isso por causa que Salomão resolveu colocar a própria vontade sobre a vontade de Deus, utilizar os dons que Deus deu para ele para cumprir a sua obra, para fazer os próprios propósitos. E a mesma coisa, as lutas, as guerras que acontecem por causa das escolhas de Abraão e Jacó perduram até hoje, são consequências eternas. Muitas vezes pode acontecer da gente olhar os acontecimentos, o contexto à nossa volta e pensar assim, poxa, tá demorando tanto a promessa que Deus fez para minha vida. Pode pensar assim, poxa, o filho da promessa, como no caso de Abraão, demora tanto para chegar. Ou então você pode olhar uma vaga de emprego e ficar tentado, uma promoção, a negociar seus princípios como sábado para conseguir ela. Ou então não devolver o dízimo para fechar as contas no fim do mês. E todas essas coisas são erros, tentações que vêm à nossa mente que seguem a mesma linha do que aconteceu com Abraão, com Jacó e com Salomão, em que nós tentamos dar o nosso jeitinho humano para resolver um problema que Deus já disse que ele daria conta. E é interessante que quando a gente pensa, por exemplo, no Salmo 23, Deus nunca disse que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte. Ele disse que quando nós passássemos, ele estaria com a gente. Então, coisas assim nos fazem pensar sobre como nós devemos guiar nossa vida, como nós devemos empregar nossos dons, os dons que Deus nos dá. O pastor Josanã, numa semana de oração recente, fez um comentário muito interessante que dizia que assim, todos nós devemos ter não só um departamento na igreja, um ministério, como também uma missão. Então, os dons que Deus nos deu, eles devem ser empregados nas obras da igreja, em ministérios, para atender as pessoas que estão dentro da igreja, mas também em missão, para atender as pessoas que estão fora da igreja, para alcançar novas pessoas. E se a gente pensar em pessoas que, por exemplo, utilizaram dons que Deus deu para eles, e a gente sabe que todos os dons são dados por Deus, quando a gente analisa, por exemplo, Tiago 1,17, que diz que todas as coisas boas, os dons vêm de Deus, a gente percebe que sim, se uma pessoa ela tem eloquência, é um dom dado por Deus. Então, se a gente parasse para pensar, se os dons utilizados erradamente, que tantas pessoas têm, como por exemplo, pensa em um político corrupto, que usa a forma como ele fala para fazer com que multidões sigam o que ele diz. Imagine se um dom desse fosse empregado na obra de Deus. Ou então uma pessoa que escreve muito bem ficções, se essa habilidade de escrever fosse utilizada na obra de Deus, ou um cantor famosíssimo utilizasse o dom dele de cantar para louvar o nome de Deus. Que coisas boas e magníficas não teríamos a partir disso? E é interessante
que Deus ele não abomina que nós utilizemos os dons que ele nos deu para coisas do cotidiano, para o trabalho, para o serviço. Uma vez eu vi uma análise muito interessante que dizia assim, nós não devemos ter Deus no primeiro lugar da nossa vida. E eu fiquei pensando assim, mas como assim? Como que essa pessoa está falando que nós não devemos ter Deus no primeiro lugar da nossa vida? E aí ela continuou. Ela falou bem assim, se Deus estiver no primeiro lugar da nossa vida, é muito fácil nós nos empolgarmos com alguma coisa, uma faculdade, um emprego novo, um relacionamento, e jogar Deus para o segundo, para o terceiro lugar, ou simplesmente esquecer dele. E então, o que a gente tem que fazer com Deus? Deus ele tem que estar em todos os lugares da nossa vida. Ele tem que estar em todas as posições, porque dessa forma, se nós formos estudar, nós vamos estudar para Deus. Se nós formos trabalhar, vamos trabalhar para Deus. Nosso entretenimento, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, vai ser para Deus. Se entrarmos em um relacionamento, esse relacionamento vai ser para Deus, para a obra dele. E isso deve ser algo que deve estar em nossos corações. Nós devemos pensar em que tudo aquilo que Deus nos der deve estar à disposição dele e deve ser utilizado conforme os propósitos dele. Se nós utilizarmos essas coisas de maneira errada, assim como Abraão fez, como Jacó fez, como Salomão fez, em pelo menos parte das suas vidas, que todos eles tiveram seus momentos de redenção, se nós utilizarmos erradamente, as consequências podem ser terríveis e eternas. Mas, em compensação, se nós utilizarmos conforme os propósitos de Deus, essas coisas vão trazer tantos benefícios à nossa vida que nem se compara a se utilizássemos para outros propósitos. E eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje com uma oração, para que Deus nos auxilie a utilizar os nossos dons. Então, oremos. Querido Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deste. Muito obrigado pelo Senhor ter nos guardado, protegido, e que pelo Senhor ter nos dado dons para que pudéssemos utilizar na sua obra. Nesse momento, gostaríamos de pedir não só que o Senhor nos dê dons e nos ajude a aprimorar os que nós já temos, mas que também o Senhor nos guie para que possamos utilizar em tua santa obra. Peço que o Senhor nos guarde, proteja, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor os abençoe e esteja com todos nós. Amém.